Você já imaginou descobrir segredos que ninguém mais teve coragem de revelar? Pois hoje eu vou te levar por uma história que começa com uma traição e termina em uma vingança que vai te surpreender a cada capítulo. Mas antes de começar, me conta uma coisa: de que cidade você está assistindo agora? Quero muito conhecer melhor quem acompanha o canal. E claro, aproveita e se inscreve, porque aqui você sempre vai encontrar histórias intensas, cheias de reviravoltas e totalmente viciantes. Vamos juntos? O vento da noite soprava forte contra os vidros do apartamento luxuoso de Marina Velar, mas nada conseguia abafar o som que arranhava seu peito, o riso feminino vindo do escritório do marido. Um riso familiar. Um riso que ela sabia exatamente a quem pertencia: Lívia, sua prima, aquela que abraçava como irmã desde criança. Marina havia passado o dia inteiro preparando uma surpresa para Daniel, seu marido há 5 anos, um jantar, uma apresentação do novo projeto da empresa e, acima de tudo, a notícia que vinha guardando há semanas: ela finalmente estava grávida. Era seu sonho. O sonho deles, ou pelo menos ela pensava que fosse. Com a caixa pequena do teste de gravidez ainda escondida no bolso, ela caminhou devagar pelo corredor do apartamento, os saltos abafando contra o tapete persa, enquanto as vozes no escritório se tornavam mais claras. Você vai mesmo deixá-la no escuro, Dani? A voz de Lívia soava melosa, quente, íntima. É só questão de tempo. Quando o projeto estiver totalmente no meu nome, eu peço o divórcio. Marina parou. De repente, respirar se tornou difícil. Ela sentiu as pernas enfraquecerem, como se o corpo não suportasse mais o peso da própria existência. O ar desapareceu. A visão tremeu. Divórcio? Projeto? Em seu nome? Ela encostou a mão na parede para não cair. Era impossível. Daniel jamais. Não, aquilo não poderia ser verdade. Talvez ela tivesse entendido errado, talvez. Mas a frase seguinte cortou qualquer esperança. Afinal, continuou Daniel, rindo baixo, ela é ingênua demais. Acha que pode administrar parte da empresa. Tudo o que ela faz é graças a mim. As risadas se misturaram, venenosas, íntimas, criminosas. Aquela não era a primeira traição, Marina percebeu naquele instante. Era apenas a primeira que ela conseguia ouvir com os próprios ouvidos. Desde que se casara, Daniel vinha afastando-a das decisões da corporação, assumindo tudo sozinho, com desculpas de que ela precisava descansar, não se estressar, não se envolver demais em negócios agressivos. Ela acreditou. Sempre acreditou. E agora entendia por quê. Ele desejava copiá-la, anulá-la, eliminar qualquer influência dela na empresa Avelar Holdings, fundada pelo avô de Marina e de Lívia, um império de investimentos que ambas deveriam herdar juntas, como uma família. Família. Palavra amarga demais agora. Ela baixou a cabeça e respirou fundo. O coração parecia bater fora do ritmo. O estômago se contorcia. O ar queimava. Respiro. Eu respiro. Eu preciso sair daqui. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, a porta do escritório se abriu. Lívia saiu primeiro, ajeitando o vestido, os cabelos desalinhados demais para disfarçar. E atrás dela, Daniel, sem sequer tentar esconder o sorriso satisfeito. Eles congelaram ao ver Marina parada no corredor. Marina. Lívia colocou as mãos sobre a boca, fingindo espanto. Amor, eu posso explicar, murmurou Daniel, dando um passo à frente. Marina ergueu a caixa do teste de gravidez. Ela não planejava fazer isso, mas sua mão se moveu sozinha, um pedido mudo de que, talvez, algo ainda pudesse ser salvo. Eu vim contar que nós seríamos pais. A voz dela soou quebrada, fina, pequena. Eu achei. Daniel apertou os olhos, irritado, como se a gravidez fosse um inconveniente. Marina, vamos conversar depois. Você está sendo dramática. Foi aí que ela percebeu: ele nunca a amou. Nunca teve a intenção de. Ela era apenas útil. Um trampolim. Uma herdeira com sobrenome valioso.
Lívia se aproximou de Daniel e segurou seu braço. A verdade é que você sempre foi fraca demais para esse cargo, prima. Fraca. Ingênua. Estúpida. Tudo ecoava como lâminas dentro dela. Marina deu um passo atrás. Depois outro. O mundo girava, como se o chão estivesse derretendo sob seus pés. A respiração falhava, as cores se apagavam, os sons distorciam. Daniel deu um passo à frente, tentando segurá-la. Marina, não faça escândalo. Mas era tarde demais. A pressão caiu. O corpo cedeu. A última coisa que Marina viu antes de desmaiar foi o olhar de alívio no rosto de Lívia. E então, tudo ficou escuro. Acordou dias depois, cercada por máquinas, tubos e cheiro de hospital. A enfermeira horrorizada correu até ela. Senhora Avelar, graças a Deus. Achamos que você não ia voltar. Marina tentou falar, mas a garganta queimava. Meu bebê? A resposta veio lenta, delicada, como quem tenta proteger do inevitável. Você perdeu. O mundo dela morreu junto naquele instante. Enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, uma nova sombra surgiu na entrada do quarto. Não era Daniel. Não era Lívia. Ninguém da família aparecerá. Era um advogado. Um que ela nunca tinha visto. Senhora Marina Avelar, disse ele com frieza, estou aqui para informá-la que, enquanto estava inconsciente, seu marido solicitou a transferência urgente de seus direitos empresariais para a administração exclusiva dele, alegando incapacidade temporária da senhora. Marina sentiu o ar desaparecer. Ele continuou. E mais. O conselho da Avelar Holdings aprovou. Sua família, assinou também. Toda a família. Todos os traidores. Todos que ela amava. Ali, no leito, sozinha, frágil, traída, arruinada, Marina jurou algo silenciosamente. Se algum dia tivesse outra chance. Se algum dia renascesse. Ela destruiria cada um deles. Mesmo que levasse uma vida inteira. Acordar viva deveria ter sido um alívio. Mas, para Marina, cada segundo depois do coma era um lembrete de tudo que havia perdido, seu bebê, seu casamento, sua família, sua posição na empresa e, acima de tudo, sua própria identidade. Nos primeiros dias após receber a alta, ela permaneceu numa clínica de repouso, longe da metrópole, longe dos holofotes e longe de qualquer pessoa que pudesse reconhecê-la. Afinal, os jornais já haviam divulgado a versão de Daniel. Tragédia emocional leva a herdeira Avelar ao colapso. Marido assume controle temporário. Temporário. A palavra que, na prática, significava permanente. A internet comentava sem cessar, blogs de fofocas inventavam motivos, e a família, sua família, se mantinha em silêncio absoluto. Não houve uma visita, um telefonema, uma mensagem sequer. Sozinha, quebrada, emocionalmente e fisicamente devastada, Marina se viu diante de um deserto interno. E naquele deserto, duas escolhas surgiam: aceitar o fim, ou reconstruir a si mesma das cinzas. Ela escolheu renascer. Mas o destino é engraçado, às vezes, a vida só espera que a gente esteja pronta para nos entregar uma oportunidade que ninguém prevê. Nas semanas seguintes, isolada, ela se dedicou à fisioterapia, sessões de psicologia e longas caminhadas pelos jardins da clínica. Aos poucos, foi recuperando cor, firmeza nas mãos e clareza de pensamento. A mágoa ainda a atravessava como uma adaga, mas agora ela começava a entender uma verdade amarga: ninguém viria salvá-la, ela precisava salvar a si mesma. E foi justamente nesse período que uma figura inesperada bateu em sua porta. Uma senhora de cabelos grisalhos, mas postura nobre, acompanhada de um homem de terno impecável. Perdão pela intromissão, senhorita Avelar, disse o homem, mas a senhora Hideko Tanaka insiste em vê-la pessoalmente. Marina nunca ouvirá esse nome. A idosa se aproximou devagar, os olhos escuros brilhando com intensidade. Você não me conhece, Marina. Mas eu conheci sua avó. Minha amiga mais leal neste país. Marina piscou, confusa.
Ela mal lembrava da avó, que falecera quando ela era pequena. E Deco continuou. Sua avó sempre soube que a empresa Avelar seria um campo de guerra. Ela sabia que quem herdasse o império seria traído, machucado, destruído por dentro. Sabia também que você jamais estaria segura ao lado de Daniel. Marina sentiu a pele arrepiar. Como poderia saber disso? E Deco respirou fundo, apoiando-se no cajado fino. Porque a história se repete. E eu passei a vida impedindo que ela se repetisse com você. Ela entregou um envelope pesado, selado com tinta vermelha. Este é o testamento original da sua avó. O que a sua família nunca teve coragem de lhe entregar. O coração de Marina acelerou. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. O documento era claro, direto e devastador. Marina era a verdadeira herdeira majoritária da Avelar Holdings, não Daniel, não Lívia, não nenhum dos tios. E mais, a avó deixava explícita a instrução para que, caso algo acontecesse a Marina, Hideko Tanaka assumisse sua tutela financeira temporária, além de entregar uma herança secreta que jamais fora anunciada ao público. Tutela financeira? Marina sussurrou, perplexa. Mas eu já sou adulta. Hideko sorriu leve. Tutela não significa controle. Significa proteção. Sua avó previu que você seria cercada por cobras, e garantiu que houvesse uma saída para você quando a mordessem. Ela então fez um gesto para o homem atrás dela, que abriu uma pasta. Dentro dela havia documentos bancários, contratos internacionais, ações de múltiplas companhias e, no centro, 3 pastas pretas com nomes em dourado. Família Avelar, sigilos. Daniel Ferreira, sigilos. Lívia Avelar, sigilos. Marina encarou aquilo como se estivesse diante de dinamite pura. O que é tudo isso? Hideko ergueu o queixo. Provas. Segredos. Podres. Tudo o que sua avó reuniu antes de morrer, na esperança de impedir uma tragédia. Marina sentiu o peito apertar. E por que você só aparece agora? Depois de tudo o que perdi? A idosa segurou sua mão. Porque você só conseguiu renascer agora. Antes, estava cega pelo amor. Agora, está livre. Havia gentileza nas palavras dela, mas também algo mais, convicção. Um peso silencioso. Uma verdade que Marina nunca tinha ouvido da boca de ninguém. Você não foi destruída, Marina. Você foi forjada. E então, veio a frase que mudaria tudo. A herança que sua avó deixou para você não é apenas financeira. Ela deixou também um nome. Um nome novo, um novo passado, uma nova vida, caso você quisesse desaparecer, e voltar quando estivesse pronta. A respiração de Marina falhou por um segundo. Voltar, como quem? A idosa abriu a última pasta. Havia documentos novos, passaporte, registros internacionais, identidade estrangeira, histórico acadêmico completo. Tudo em um nome diferente. Ela. Marina Avelar não seria mais uma mulher traída e descartada. Ela seria aquilo que a avó sempre soube que ela tinha potencial para ser. A neta secreta da CEO de um conglomerado multinacional asiático. Uma herdeira milionária. Uma mulher renascida. A partir daquele momento, o mundo jamais a reconheceria como a antiga Marina destruída. Ela seria alguém completamente nova, com poder, com dinheiro, com liberdade. E, acima de tudo, com uma vingança cuidadosamente planejada e absolutamente inevitável. O mundo que Marina conhecia, o mundo que a machucou, esmagou e descartou, deixou de existir no exato momento em que ela segurou o passaporte com seu novo nome. A capa vermelha, brilhante, estampava o símbolo da nação que Hideko representava. Dentro, em letras finas e elegantes. Yumi Tanaka. Neta e sucessora direta da CEO do grupo Tanaka Internacional. O coração de Marina bateu como se tentasse derrubar suas costelas. Era real. Demasiado real. Você quer mesmo que eu me torne outra pessoa? Marina perguntou, ainda tentando absorver tudo.
E Deco se aproximou, firme como um muro antigo que nem o tempo pode derrubar. Não quero. Sua avó queria. E você precisa. Precisa. A palavra caiu sobre Marina como uma verdade incômoda, mas inegável. A mulher que ela era antes, estava morta. Mortinha. E a morte da antiga Marina abrirá espaço para uma nova versão de si mesma, uma que não dependeria do amor de ninguém, da aprovação de ninguém, do reconhecimento de ninguém. A nova ela viveria para si mesma, e, quando fosse a hora certa, seria o pesadelo de todos que a traíram. Do dia para a noite, sua rotina se transformou. A clínica de repouso se tornou o ponto final da Marina Avelar. Já no aeroporto particular da família Tanaka, ela embarcou para Tóquio em um voo privado. Era como atravessar um portal invisível, deixando para trás não apenas um país, mas uma identidade inteira. A viagem durou longas horas, mas Marina quase não dormiu. Passou o tempo folheando documentos, estudando sua nova história, aprendendo datas, relações familiares, heranças, contatos secretos. Esforçava-se para memorizar cada detalhe, cada cor, cada evento marcante de seu novo passado. Marina morreu. Yumi nasceu. E, no meio do oceano, entre um continente e outro, ela sentiu seu coração finalmente fazer silêncio. Quando o avião pousou, o impacto foi imediato. O aeroporto privado do grupo Tanaka era diferente de tudo que Marina já havia visto. Guardas em formação, carros de luxo alinhados, estandartes corporativos tremulando na brisa fria, e funcionários perfilados esperando sua chegada. Ao descer as escadas da aeronave, ela viu pela primeira vez a matriarca. Akiko Tanaka. A verdadeira CEO. A verdadeira avó da nova identidade que Marina agora carregava. Uma senhora de postura impecável, rosto austero e olhar que parecia enxergar até a alma. Ela não sorriu. Não abriu os braços. Não correu. Apenas a observou, como se avaliasse uma joia rara ou um diamante recém-polido. Então você é a filha da minha filha perdida, Akiko disse, em japonês lento, perfeitamente articulado. Marina, agora Yumi, tinha praticado a língua durante o voo. Respirou fundo e respondeu. Sim, senhora. Minha avó me enviou, quando soube que eu precisava renascer. Akiko inclinou levemente a cabeça, como se aprovasse a coragem. Vamos ao que interessa. Sem mais palavras, a matriarca caminhou à frente, e todos seguiram atrás. Era assim que aquele império funcionava, silenciosamente, eficientemente, perigosamente. Os meses seguintes foram uma mistura de treinamento, dor, disciplina e revelações. Marina descobriu que o grupo Tanaka era muito mais do que um conglomerado empresarial, era uma rede de influência política, econômica e estratégica que atravessava continentes. Para assumir o lugar de herdeira, ela precisaria dominar economia internacional, táticas de manipulação corporativa, leitura de linguagem corporal, artes marciais básicas, negociação de alto risco, gestão psicológica de conselhos empresariais. Esse mundo não era para os fracos. E, ironicamente, era exatamente o tipo de mundo que Marina sempre foi impedida de conhecer na Avelar Rhodes. Aqui, ao contrário, esperavam que ela fosse forte. Que fosse fria. Que pensasse como predadora, não como presa. Durante os treinos, Akiko raramente demonstrava aprovação, mas sua presença silenciosa era constante. E havia algo mais ali, algo escondido sob a rigidez da matriarca. Em momentos aleatórios, Yumi a pegava observando-a com um olhar quase protetor. Era estranho, mas reconfortante. E Deco, por outro lado, acompanhava cada etapa com carinho quase maternal. Você está florescendo, dizia, ajustando os fios soltos do cabelo de Yumi. Sua avó ficaria orgulhosa. Essas palavras eram como curativos invisíveis. Marina nunca ouvirá algo assim da própria família. Nunca ouvirá que era suficiente. Nunca ouvirá que era valiosa por si própria. 6 meses depois, a transformação estava concluída. O espelho refletia uma mulher completamente diferente. Cabelos escuros, lisos,
presos em um coque elegante. Olhar firme, direto. Postura impecável. Trajes que transmitiam poder silencioso. Ela não parecia mais uma esposa traída. Não parecia mais uma herdeira ingênua. Não parecia uma vítima. Parecia perigosa. Akiko a avaliou longamente e finalmente disse: agora você está pronta. Pronta para quê? Yumi perguntou, tentando manter a calma. A matriarca ergueu o queixo. Para recuperar o que é seu. Para tomar de volta a Velar Rhodes. E para destruir todos aqueles que tentaram te destruir. O sangue de Yumi gelou e queimou ao mesmo tempo. Era isso. A última etapa. O retorno. Como volto sem ser reconhecida? Ela questionou. Akiko sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, afiado como lâmina. Ninguém jamais suspeita da mulher que eles acreditam ter enterrado. Yumi Tanaka embarcou novamente rumo ao Brasil. Mas desta vez, não estava fugindo. Não estava perdida. Não estava quebrada. Estava pronta para a guerra. E o primeiro alvo da sua lista era o homem que a jogou para os lobos e sorriu enquanto ela sangrava. Daniel Ferreira. O avião pousou no aeroporto executivo de São Paulo numa manhã nublada, de céu pesado e silencioso. Um clima perfeito para o renascimento de Yumi Tanaka, e para o funeral simbólico da antiga marina. Ela desceu as escadas com passos calculados, acompanhada de 2 assistentes enviados pela matriarca Akiko. Carregava nenhuma bagagem visível além de uma pasta preta presa ao braço esquerdo, a mesma que continha os segredos que destruiriam sua antiga família. Era estranho estar de volta. O ar brasileiro, o cheiro, as vozes, tudo parecia tão familiar, e ao mesmo tempo tão distante. Como se ela observasse a cidade através de uma película invisível que a separava do que um dia foi sua realidade. O carro preto blindado aguardava. Ao entrar, Yumi fechou os olhos e respirou fundo. É agora. Não há mais retorno. O primeiro passo era simples, estabelecer presença. Mas não como Marina, jamais. Ela agora era uma investidora internacional, herdeira de um conglomerado bilionário, convidada ao Brasil para explorar parcerias estratégicas com empresas emergentes do mercado financeiro nacional. O tipo de perfil que faria qualquer diretor da Avelar Holdings salivar. E, de fato, fez. No mesmo dia, seu nome começou a circular discretamente pelos círculos de negócios, graças ao trabalho rápido e cirúrgico da equipe Tanaka. Convites para almoços, conferências, jantares privados começaram a surgir. Mas havia um evento específico, perfeito para sua primeira aparição pública. O Gala Empresarial Anual da Avelar Holdings. A ironia não poderia ser maior. Era um evento criado pela avó brasileira de Marina, e agora seria o palco do retorno da neta que eles próprios tentaram aniquilar. À noite, em seu hotel de luxo, Yumi se preparou diante de um espelho grande, iluminado por lâmpadas douradas. O vestido era preto, longo, com fenda lateral discreta, tecido fosco que abraçava sua nova postura com elegância e força. Os cabelos presos num coque firme. Maquiagem impecável, olhos marcados, expressão fria. Enquanto observava a si mesma, sentiu um eco distante da Marina que um dia chorou sozinha em um hospital. Mas esse eco era fraco. Quase inaudível. A mulher no espelho agora era outra. Senhorita Tanaka? Chamou um dos assistentes. O carro está pronto. Já enviamos o comunicado avisando sua presença no evento. Yumi respirou fundo, pegou a pasta preta e caminhou até a porta. Vamos. A fachada do salão onde a gala acontecia estava iluminada com luzes douradas que refletiam o nome Avelar Holdings em letras gigantes. O tapete vermelho estendia-se pela entrada, fotógrafos se amontoavam, e empresários locais disputavam atenção como animais em um ritual anual de vaidade. E então, quando o carro parou, as câmeras se voltaram. É ela, a neta da CEO Tanaka. Herança japonesa? Quem é essa mulher? Vem diretamente de Tóquio. Os flashes dispararam quando Yumi desceu do carro.
Ela caminhou lentamente pelo tapete, sem sorrir, sem se intimidar, postura impecável, olhar direto. Surgia ali uma presença que ninguém ousaria ignorar. Ao entrar no salão, os convidados começaram a sussurrar. A trilha instrumental suave parou por um segundo quando o mestre de cerimônias anunciou: Senhoras e senhores, é uma honra receber nesta noite Yumi Tanaka, representante oficial do Grupo Tanaka Internacional. Aplausos discretos. Curiosidade afiada. Inveja imediata. Mas o mais importante: impacto. Porque naquele exato momento, dois olhares congelaram ao reconhecê-la, ou melhor, ao tentar reconhecer. Daniel e Lívia. Eles estavam lado a lado, vestidos com roupas de gala, exibindo sorrisos perfeitos e falsos, como sempre. Mas, ao ver Yumi, algo neles vacilou. Lívia franziu a testa, inclinando a cabeça levemente. Daniel deu um passo para trás, como se um fantasma tivesse atravessado o salão. Yumi conteve o sorriso. Era quase emocionante ver os dois tão desconfortáveis sem saber o motivo. Ela os ignorou completamente e caminhou até a mesa principal, onde cumprimentou o conselho administrativo com a postura de quem já nasceu para aquele papel. E foi ali, no centro da mesa, que o próximo movimento de sua vingança começou a se costurar. Do outro lado da mesa, o presidente interino da Avelar Holdings, seu tio, Álvaro, aproximou-se para cumprimentá-la pessoalmente. Senhorita Tanaka, é uma honra. Esperávamos alguém mais velha. Está à frente do grupo Tanaka desde quando? Ela sorriu educadamente. Digamos que fui preparada desde cedo para este cargo. Meu avô acreditava em antecipar riscos. Álvaro riu. Sábio. Aqui no Brasil, temos o problema oposto. Muitos acreditam que a família sempre estará alinhada. Que ironia deliciosa. Yumi inclinou levemente a cabeça. Família é a maior fonte de riscos. Sempre. O tio congelou por um segundo, talvez sentindo o peso da frase. Mas antes que pudesse elaborar, Yumi acrescentou. A propósito, senhor Álvaro, gostaria de marcar uma reunião privada para discutirmos investimentos diretos na Avelar Holdings. Ouvi dizer que a empresa enfrenta instabilidades internas. Ele arregalou os olhos, disfarçando o mau susto. Não sei quem lhe passou tal informação, mas podemos conversar, claro. Yumi sorriu apenas com os lábios. Sim. Podiam conversar. E ele nem imaginava o que viria. Mas o ápice da noite ainda estava por acontecer. Durante o intervalo musical, Yumi caminhava entre os convidados quando Daniel finalmente tomou coragem e se aproximou. Com licença, senhorita Tanaka? A voz dele tremia. Delícia pura. Ela se virou devagar, encarando-o como se encarasse um desconhecido irrelevante. Daniel tentou sorrir. Posso perguntar, nós já nos vimos antes? Você parece familiar. Ela ergueu o queixo, fria. Não. Nunca vi você na minha vida. Daniel piscou, confuso, desconfortável. Lívia, que estava atrás dele, apertou seu braço. Deixa isso pra lá, Dani. Não é hora de constranger uma convidada. Ah, se eles soubessem. Yumi inclinou levemente a cabeça em sinal de despedida e se afastou, deixando os dois perplexos e perturbados. Era apenas o começo. Uma pequena fagulha de dúvida. Um gostinho da tempestade que estava por vir. Porque a mulher que eles tentaram destruir estava ali de volta. Linda. Poderosa. Indetectável. E vinha para arrancar tudo deles. Não restaria nada. Nem empresa. Nem reputação. Nem paz. A noite foi instrutiva e Yumi murmurou para si mesma ao deixar o salão. Muito em breve, vocês dois vão me reconhecer. Mas não com os olhos. E sim com as consequências. Na manhã seguinte ao grande evento, a imprensa brasileira explodiu com manchetes sobre a presença inesperada da enigmática herdeira japonesa. Fotos de Yumi circulavam em todos os portais,
e sua postura impecável, sua frieza elegante e seu mistério instantaneamente atiçaram curiosidade nacional. Era exatamente isso que ela queria. Quanto mais interesse se criava em torno de Yumi Tanaka, mais vulnerável a Avelar Holdings se tornava. A simples ideia de um investidor estrangeiro bilionário rondar a empresa já faria o conselho entrar em alerta, e nada colocava homens inseguros mais em pânico do que uma mulher com poder. No hotel, Yumi tomou o café da manhã sozinha, sentada diante da varanda com vista para a cidade. O sol nascia devagar, tingindo os prédios de dourado, e o silêncio combinava perfeitamente com seus pensamentos. Ela abriu a pasta preta, sua arma mais letal. Começou a revisar os dossiês deixados por sua avó. Fraudes financeiras, desvio de lucros, contratos ilegais, manipulação de ações, acordos escusos entre membros da família. Tudo minucioso, documentado, fotografado, datado. Era um arsenal suficiente para levar a família Avelar inteira à ruína, se usado no momento certo. Mas Yumi não queria apenas destruir. Ela queria que todos eles assistissem à própria queda, um por um, sentindo a mesma impotência que ela sentiu quando estava sozinha no hospital, descartada e esquecida. Primeiro, eu quebro suas defesas, depois, sua empresa, e por fim, suas vidas sociais. Ela murmurou, tomando um gole de chá. O plano começaria exatamente naquela tarde, quando se encontraria com o tio Álvaro para reunião privada. Mas antes disso, seu celular vibrou. Era Hideko. Yumi-chan, como foi a noite? Como previsto. Eles ainda não me reconheceram. Bom. Lembre-se, uma vingança eficiente é uma vingança paciente. Eu sei. Sua avó teria orgulho, Hideko completou, com voz suave. Yumi fechou os olhos por um instante. Eu vou honrar o nome dela. E vou recuperar o que é meu. A tarde chegou com a elegância de um predador silencioso. Álvaro a recebeu em um escritório amplo, decorado com móveis de madeira escura e quadros de família que Yumi mal conseguia encarar sem sentir o estômago revirar. Ele se mostrou cordial, mas havia algo nos olhos dele, uma insegurança mascarada por sorriso frouxo. Senhorita Tanaka, que prazer revê-la, ele disse, apertando sua mão um pouco mais forte do que o necessário. O prazer é meu, ela respondeu, sentando-se com postura impecável. O secretário serviu café, entregou documentos e saiu. Álvaro cruzou os dedos sobre a mesa. Vamos direto ao ponto. Em que tipo de investimento está interessada? Yumi pousou a pasta sobre a mesa, lentamente. Ele acompanhou o movimento com os olhos, sem saber que dentro daquele objeto estavam as sementes de sua destruição. O grupo Tanaka está à procura de empresas brasileiras promissoras. E ouvimos rumores sobre instabilidade na Avelar Holdings. O rosto dele endureceu por um segundo. Rumores maliciosos, ele respondeu rapidamente. A empresa está sólida, estável e perfeitamente gerida. Ah, claro. Perfeitamente gerida por traidores. Yumi manteve a expressão neutra. Ótimo. É isso que eu queria ouvir. Mas, antes de qualquer investimento, preciso de acesso aos seus relatórios internos. Auditorias, balanços, registros dos últimos 6 anos. Os olhos dele se arregalaram. Isso é altamente confidencial. Investimentos bilionários também são, ela respondeu sem piscar. Confiança se constrói com transparência. Álvaro pigarreou. Eu preciso consultar o conselho. Yumi inclinou a cabeça e deu o golpe final. Vocês precisam de mim. Eu não preciso de vocês. Ele piscou, surpreso com a ousadia. Meu voo para Nova York está marcado para amanhã. Se até lá não houver abertura, retiro a proposta. Álvaro engoliu seco. Funciona assim com homens que só entendem linguagem de poder. Ou você os domina, ou eles tentam esmagar você. Tudo bem, ele finalmente disse. Eu vou providenciar acesso restrito para que a senhorita analise. Exatamente como planejado. Na saída da empresa, quando caminhava até o elevador privativo, Yumi ouviu uma voz atrás dela.
Senhorita Tanaka? Ela se virou. Era Lívia. Vestida impecavelmente, postura perfeita, sorriso falso, mas com os olhos apertados em um misto de curiosidade e inveja. Eu queria me apresentar formalmente, ela disse, estendendo a mão. Sou Lívia Avelar, diretora de marketing. Mas, por trás da formalidade, havia tensão. Ela estava incomodada com a presença de Yumi. Ótimo. Prazer, Yumi respondeu, tocando apenas a ponta dos dedos dela. Eu não pude deixar de notar você ontem, Lívia continuou, dando aquele sorriso de cobra. Você tem um ar familiar. Sabe? Como se eu já tivesse visto seus olhos antes. Yumi manteve a calma perfeita. Isso acontece muito. Mas garanto que jamais nos vimos. Lívia inclinou levemente a cabeça, analisando-a de cima a baixo. Pois é, curioso. Curioso é o quanto você vai implorar daqui a alguns meses, Yumi pensou. Antes que a conversa continuasse, o elevador abriu. Yumi entrou. Lívia permaneceu parada, a expressão confusa e incomodada. Quando as portas fecharam, Yumi deixou escapar um pequeno sorriso frio, afiado, calculado. A primeira rachadura estava feita. De volta ao hotel, ela abriu seu notebook e acessou, com as credenciais temporárias dadas por Álvaro, o sistema interno da Avelar Holdings. E bastaram 10 minutos para encontrar a primeira fraude. Depois 20 minutos, descobriu a segunda. Depois de 1 hora, achou um rombo que, se revelado publicamente, destruiria a reputação da empresa de forma irreversível. E tudo isso, todos os caminhos, levavam a 3 nomes. Álvaro. Daniel. Lívia. Yumi respirou fundo. O primeiro golpe estava oficializado. Ela clicou em salvar. Fechou o notebook. E disse em voz baixa. Vamos começar o desmoronamento. A manhã seguinte amanheceu pesada, como se o ar carregasse um presságio. Helena estava no escritório da empresa, agora completamente integrada ao papel de neta CEO, quando recebeu a notificação de que a auditoria interna havia sido concluída. Exatos 58 documentos comprometiam diversos membros da família, incluindo seu ex-marido, seus tios e até primos que, há anos, viviam às custas de mentiras e desvios. Ela abriu o relatório página por página, mantendo o rosto impassível, mas por dentro o coração pulsava como um tambor de guerra. Cada número ali provava que o império da família não passava de uma fachada sustentada por corrupção, favoritismos e decisões tomadas na surdina. E o mais irônico de tudo era saber que, anos atrás, ela mesma acreditava que aquele era seu lar. Hoje, olhava para aquelas páginas e via apenas ruínas. Agora começa a queda, murmurou, fechando o arquivo. Naquele mesmo dia, Helena convocou uma reunião extraordinária. A notícia se espalhou pelos corredores como fogo. Os acionistas entravam na sala com passos tensos, buscando entender a razão do chamado repentino. Ao centro da mesa, Helena aguardava, impecável em seu taier escuro, transmitindo uma segurança que inquietava até os mais experientes. Quando todos se acomodaram, ela se levantou. A partir de hoje, a história desta empresa muda, anunciou sem rodeios. A auditoria revelou irregularidades graves, cometidas por pessoas que deveriam honrar o legado que recebem. E todas essas pessoas serão responsabilizadas. O murmúrio explodiu. Alguns acionistas tentaram argumentar, outros se remexeram desconfortáveis. Mas Helena estava preparada. Aqui estão os nomes, disse, compartilhando os relatórios nos tablets distribuídos. E também estão listadas as punições legais e administrativas que cada um enfrentará. Enquanto eles analisavam, rostos empalideciam. Hoje, ninguém ali estava pronto para lidar com uma CEO que conhecia cada detalhe sujo escondido pela família. Poucas horas depois, a sala de reuniões virou um campo de batalha silencioso. Alguns tentaram negociar, outros implorar. Mas Helena permaneceu firme. Ela não estava ali para negociar justiça. Estava ali para cumprir o que jurara no momento em que renascera como neta do homem que todos temiam, acabar com a dinastia de traidores.
Quando a reunião terminou, Helena se retirou para a cobertura que pertencia ao avô. Ela caminhou pela varanda enquanto a cidade se iluminava abaixo. O vento noturno tocava seus cabelos, trazendo consigo memórias de quando ainda acreditava em amor, lealdade e família. Tudo aquilo havia sido destruído, mas algo renascera dentro dela, algo mais forte, mais afiado, mais implacável. Seu celular vibrou. Uma mensagem. Precisamos conversar. É sobre seu ex-marido. Era de Rafael, o investigador que ela contratara secretamente. O único em quem confiava. Helena franziu o senho. O timing era perfeito demais para ser coincidência. Ela respondeu imediatamente. Onde nos encontramos? No estacionamento subterrâneo da empresa. Traga apenas você. Helena respirou fundo. A noite estava longe de terminar. Desceu pelo elevador privativo com a mente a mil. O estacionamento estava silencioso, iluminado apenas por luzes frias que deixavam sombras alongadas pelo chão. Ela caminhou até o local indicado por Rafael, mas ele não estava lá. A sensação de perigo veio como um soco. Antes que pudesse reagir, passos ecoaram atrás dela. Helena se virou, e seu mundo pareceu parar. Diante dela estava Arthur, seu ex-marido. Os olhos dele, outrora cheios de falsa doçura, agora carregavam algo sombrio, desesperado. Precisamos conversar, disse ele, com um tom que beirava uma súplica. Por favor. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Helena manteve a postura firme, apesar da tensão atravessando seu corpo. Eu sei exatamente o que está acontecendo. E sei o que você fez, respondeu ela, cada palavra afiada como um corte. Não é isso. Arthur deu um passo à frente. Alguém está te enganando. Tem algo maior, algo que nem você, nem eu, conseguimos ver. Helena cerrou os olhos. Não confio em nada vindo de você. Nada. Arthur pareceu perder o ar, como se estivesse correndo contra o tempo. Helena, você precisa acreditar. Eles vão te destruir também. Você pensa que está no controle, mas não está. Eu vim te avisar por quê, porque ainda me importo. Ela riu, um riso curto e frio. Você se importar? Depois do que fez? Não brinque comigo. Arthur abriu a boca para responder, mas um som ecoou pelo estacionamento. Um estalo metálico. Um passo que não vinha deles. Helena se virou, mas não viu ninguém. O silêncio era pesado. Algo estava errado, muito errado. Arthur pareceu perceber também. Seus olhos se arregalaram. Não estamos sozinhos. Antes que Helena pudesse reagir, uma sombra se moveu atrás das colunas. Um segundo passo. Depois outro. O cerco se fechava. E, pela primeira vez desde o início da vingança, Helena sentiu que talvez estivesse prestes a descobrir um inimigo que não fazia parte apenas da família, mas de algo muito maior do que imaginava. O eco dos passos reverberava como um aviso silencioso, cada som se aproximando com precisão calculada. Helena manteve a coluna ereta, o olhar afiado percorrendo cada canto do estacionamento. A escuridão entre as colunas parecia viva, observando, à espreita. Arthur ergueu o braço, instintivamente posicionando-se um pouco à frente dela, como se ainda tivesse algum direito de proteção. Helena não gostou, mas também não recuou. Não naquele momento, não com um perigo invisível se aproximando. Fique atrás de mim, sussurrou ele. Eu não fico atrás de ninguém, respondeu ela, firme. O som cessou. Um silêncio pesado caiu. Após segundos que pareceram minutos, uma figura finalmente se revelou entre as sombras. Rafael. Mas algo estava errado. Muito errado. Ele caminhava com passos lentos, rígidos demais. O olhar estava distante, quase opaco. Não era o mesmo Rafael que enviará a mensagem minutos antes. Rafael. Chamou Helena, sentindo um arrepio escorrer por sua espinha. Ele parou a apenas 3 metros deles.
E sorriu. Mas não era um sorriso dele. Era um sorriso de alguém que sabia mais do que deveria. Então funcionou, disse Rafael, mas a voz, embora fosse dele, carregava um tom que Helena nunca ouvirá. Um tom frio, manipulador, calculado. Arthur deu um passo atrás, tenso. Não é ele. Ele não está no controle. Rafael inclinou a cabeça, analisando Helena com interesse quase clínico. Você fez um excelente trabalho destruindo sua família, disse ele. Mas sinto dizer, você destruiu somente a superfície. Helena cerrou os dentes. Quem está falando comigo? A resposta veio com um riso baixo. Seu avô confiou demais. Achou que poderia manter tudo sob controle. Mas o poder que sustenta esta empresa não pertence a vocês há muito tempo. A respiração de Helena falhou por um instante. Explique-se. Rafael continuou. Enquanto você lutava contra traidores domésticos, havia alguém observando de cima, garantindo que todos se destruíssem entre si. Seu avô descobriu isso tarde demais. Os documentos que você recebeu foram entregues por quem queria que você acreditasse que estava vencendo. Helena sentiu o mundo estremecer sob seus pés. Então, tudo foi orquestrado? Claro. Era mais fácil deixar você acreditar que estava no controle, respondeu ele. Até chegarmos ao ponto exato. Arthur puxou Helena pelo braço, tentando afastá-la alguns passos. Ele está sendo manipulado. Eles querem você. Você precisa ouvir. Mas Helena estava paralisada, tentando organizar as peças do quebra-cabeça. Qual é o objetivo? Perguntou, tentando ganhar tempo. Rafael sorriu novamente. Você, Helena. Desde o começo, sempre foi você. O elemento que poderia assumir o poder total, ou destruir tudo. Nós apenas impulsionamos sua ascensão, limpamos o caminho, tiramos do tabuleiro pessoas que já não eram úteis. Helena sentiu o estômago revirar. Vocês mataram meu avô? Nós aceleramos o inevitável. Ele já estava velho demais para continuar no jogo. A ira explodiu dentro dela como um incêndio incontrolável. Eu vou acabar com vocês. Rafael fez um gesto com a mão, despreocupado. Não vai. Aliás, você tem só duas opções, se aliar a nós, ou desaparecer como todos os outros. Um clique ecoou. Rafael levantou a mão, segurando uma arma. Arthur se posicionou na frente de Helena no mesmo instante. Corre! Gritou ele. O disparo cortou o ar. A bala ricocheteou na coluna ao lado deles. Helena puxou Arthur pelo braço, e os dois correram para trás de um carro estacionado. O som de passos firmes começou novamente, aproximando-se. Helena! Gritou Rafael. Você não tem para onde ir. Ela respirou fundo, tentando pensar rápido. Precisava inverter aquela situação, e rápido. Arthur segurou seus ombros. Me escuta. Eu descobri coisas que não tive coragem de te contar. O grupo que está controlando tudo, eles já comandam partes da empresa há anos. Seu avô tentou tirá-los, mas falhou. E eu fui forçado a colaborar. Helena o empurrou. Forçado? Ou você quis? Eu juro. Arthur parecia desesperado. Eu tentei sair. Eles ameaçaram você. E quando eu te traí, aquilo também fazia parte do plano deles. Eles queriam te quebrar emocionalmente, enfraquecer você antes do golpe final. Helena sentiu a garganta travar. Tudo era muito demais. Mas não havia tempo para lágrimas ou raiva, não ali. Passos cada vez mais próximos. Arthur continuou, eles não podem te pegar viva. Você sabe demais. Helena fechou os olhos por um instante. Depois, encarou Arthur com firmeza. Então vamos acabar com isso juntos. Ele assentiu, e pela primeira vez, Helena viu sinceridade real nos olhos dele.
Os dois se moveram lentamente, silenciosos, ao redor dos carros. Quando chegaram próximos a uma das saídas laterais, Helena encontrou uma barra metálica deixada no chão por algum mecânico. Pegou-a com força. Rafael apareceu na próxima fileira de veículos. Acabou, disse ele, apontando a arma diretamente para eles. Por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. Helena e Arthur trocaram um olhar. E então, Helena atacou. Ela lançou a barra contra Rafael com precisão surpreendente. Ele desviou, mas o movimento fez sua arma cair no chão. Arthur correu, tentando se jogar sobre Rafael, mas o investigador, mesmo possuído ou controlado, ainda era rápido, muito rápido. O confronto se tornou brutal. Golpes, quedas, gritos abafados. Helena conseguiu pegar a arma caída, mas hesitou por um segundo, tempo suficiente para Rafael empurrar Arthur violentamente contra o chão. Helena mirou. Mas Rafael olhou diretamente para ela, e naquele olhar havia algo inesperado. Medo. Por um microsegundo, parecia que quem controlava o corpo dele estava perdendo o domínio. Helena, Rafael sussurrou, como se lutasse contra algo invisível. Corre. A voz dele parecia distante, engasgada. Helena apertou o gatilho. O disparo ecoou por todo o estacionamento. Rafael caiu. Helena ficou parada, ofegante, as mãos tremendo. Arthur se levantou lentamente, olhando para ela, completamente chocado. Você conseguiu, murmurou ele. Helena guardou a arma com mãos firmes. Não. Isso foi só o começo. Sirene ao longe. Ela pegou o celular de Rafael, ainda no chão. Na tela havia um único arquivo aberto, algo que ele provavelmente tentará lhe mostrar antes de ser dominado. Um nome. Um símbolo. E uma frase. A ascensão começou. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Por trás de sua vingança pessoal, existia uma teia muito maior, uma organização poderosa, silenciosa, infiltrada em tudo que sua família um dia tocou. E agora, ela sabia que sua luta apenas começara. Mas uma coisa era certa. Eles mexeram com a pessoa errada. Helena estava pronta não apenas para destruir sua família, mas para derrubar um império inteiro.